está cada vez mais difícil fazer upgrade de armazenamento. Seja no PlayStation 5 ou no PC. Depois do aumento no preço das memórias e dos SSDs, impulsionado pela alta demanda da indústria de inteligência artificial, os valores simplesmente dispararam. Hoje comprar um SSD novo ficou muito mais caro do que era há um ano atrás. Mas e se eu te dissesse que a solução pode estar aí, na sua casa? Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou usar um SSD que teoricamente a Sony e boa parte das recomendações da internet não indicam para o PlayStation 5. Recentemente eu queria aumentar o armazenamento do meu PS5. Eu até estava usando um SSD externo para instalar os jogos de PS4 e aliviar um pouco o espaço da memória interna. Ele funciona muito bem para isso, mas não era exatamente o que eu queria. Como ele é conectado por USB, a velocidade de carregamento é menor do que a de um SSD NVMe e instalado diretamente no console. Além disso, os jogos de PS5 precisam ficar na memória interna ou em um SSD M.2 para aproveitar todo o desempenho. E quem tem um PS5 sabe como o espaço acaba rápido. Dependendo do tamanho dos jogos, você instala cerca de 10 títulos, e a memória já começa a ficar cheia. Se você assina a PS Plus e gosta de experimentar vários jogos, acaba entrando naquele ciclo de desinstalar um jogo para instalar outro o tempo todo. Só que aí vem o problema. Como fazer esse upgrade se os SSDs estão custando uma fortuna? Bom, eu trabalho com criação e edição de conteúdo e também jogo no PC há bastante tempo. Então, sempre que aparecia uma boa promoção, eu comprava mais um SSD. Felizmente fiz isso antes dessa alta absurda de preços. Hoje eu tenho cerca de 7 TB de armazenamento no computador e percebi que não estava usando tudo isso. A minha última compra antes dessa crise foi justamente este M2 da Kingston, de 2 TB. Na época eu paguei algo entre 600 e 700 reais nele. Agora olha o preço dele hoje. E o mais curioso é que eu nunca pensei em colocar esse M2 no PlayStation 5. Sempre que eu pesquisava sobre upgrade de armazenamento, todo mundo falava praticamente a mesma coisa. O SSD precisava ter velocidades acima de 5.000 MB por segundo de leitura. Do jeito que o assunto era tratado, parecia que qualquer M2 abaixo disso simplesmente não serviria para o PS5. O meu modelo é esse aqui, Kingston NV2 de 2 TB, um SSD PCIe Gen 4. Com velocidade de leitura de aproximadamente 3.500 MB por segundo, ou seja, bem abaixo da velocidade normalmente recomendada. Então eu resolvi fazer um teste. Será que ele funciona no PlayStation 5? E mais importante, será que funciona bem? E eu já posso adiantar a resposta. Sim, funciona. E ao longo deste vídeo eu vou mostrar os testes, mostrar como ele se comporta na prática e responder se realmente vale a pena economizar usando um SSD como esse. Mas antes de instalar existe um detalhe importante. Para funcionar no PS5, o M2 precisa obrigatoriamente ser um NVMe com capacidade a partir de 250 GB. Então existe uma boa chance de muitos de vocês já terem um M2 compatível parado no computador ou guardado em alguma gaveta. A instalação também é extremamente simples, basta remover a tampa branca do PlayStation 5, do lado do leitor de disco. Depois disso, retire o pequeno parafuso da tampa metálica que protege o slot M2. Com a tampa removida é só encaixar o SSD no conector, parafusar novamente e fechar tudo, não tem segredo. Em poucos minutos o upgrade já está instalado, e o PlayStation reconhece automaticamente o novo M2 na primeira inicialização. Agora vamos descobrir se esse Kingston NV2 realmente consegue entregar uma boa experiência no PlayStation 5, ou se a Sony tinha razão ao recomendar esse muito mais rápidos. Só um detalhe antes de continuar, todos os testes que vocês vão ver foram feitos inicialmente com o M2 instalado sem dissipador de calor. Depois eu me dei conta de que ele poderia esquentar bastante dentro do console, então resolvi instalar um thermal pad e um dissipador que eu já tinha aqui sobrando. Assim eu preservo a vida útil do M2 e também evito qualquer risco de superaquecimento.
Agora sim, chegou a hora de ligar o PlayStation 5 pela primeira vez com o M2 instalado. Logo ao iniciar, o console mostra uma mensagem informando que é necessário formatar o M2 para que ele possa ser utilizado. Não importa se ele já estava formatado antes no computador, porque o PS5 faz uma formatação própria. É só confirmar a cooperação e esperar alguns segundos. Depois da formatação veio a parte mais interessante. O PlayStation exibiu um aviso dizendo que esse M2 não é rápido o suficiente para rodar jogos de P, esse 5 sem problemas. Será mesmo, Sony? O próprio console recomenda que, caso ocorram travamentos ou problemas de carregamento, os jogos sejam transferidos de volta para o armazenamento interno. Bom, vamos descobrir na prática. Assim que entrei na tela inicial, fui direto até as configurações de armazenamento do console e comecei a desafogar a memória interna, transferindo alguns jogos para o M2. E agora chegou a hora da verdade. O primeiro jogo foi Marvel's Spider-Man 2. Quem já jogou sabe que esse é um dos melhores testes possíveis, porque o jogo utiliza o armazenamento de alta velocidade o tempo todo, principalmente nas viagens rápidas, onde o personagem é transportado instantaneamente de um ponto da cidade para outro. Então fiz várias viagens rápidas, repetindo o teste diversas vezes. E o resultado? Nenhum travamento. Tudo aconteceu exatamente como acontece utilizando o armazenamento interno do console. O segundo teste foi com Marvel's Spider-Man, Miles Morales. Como esse jogo ainda estava instalado na memória interna, primeiro fiz o teste usando o armazenamento original do PlayStation, depois transferi o jogo para o M2 e repeti exatamente o mesmo procedimento. Agora eu quero que vocês observem as imagens e me digam nos comentários se conseguiram perceber alguma diferença. Beleza, eu vou ver se afina esse controle do dia inteiro. E eu vou aproveitar para dar uma opinião pessoal. Com essa decisão da Sony de deixar de produzir mídias físicas para novos lançamentos a partir de 2028, eu acredito que preservar os jogos pelos quais nós pagamos vai se tornar cada vez mais importante. Por isso, eu não vejo com maus olhos quem decide desbloquear o PlayStation 5 para utilizar funcionalidades que o console original não oferece. O desbloqueio em si não é proibido pela legislação brasileira, mas na minha visão o mais importante é preservar os jogos que você comprou e ter a sua biblioteca sempre salva e acessível. Na minha opinião, se o objetivo é preservar e continuar tendo acesso aos jogos que você comprou legalmente, sem depender exclusivamente das decisões das empresas. Essa é uma discussão válida e que deve ficar cada vez mais presente nos próximos anos. Beleza, eu vou ver se afina esse controle do dia inteiro. E por último, testei Ratchet & Clank, um jogo conhecido justamente por fazer uso intenso da velocidade do armazenamento para carregar cenários praticamente de forma instantânea. Mais uma vez o resultado foi surpreendente. Os carregamentos continuaram praticamente instantâneos, e durante todo o tempo em que joguei, não encontrei nenhum travamento ou problema relacionado ao M2.
Depois desses testes, eu realmente recomendo que, se possível, vocês tenham um segundo M2 instalado no PlayStation 5. O espaço interno acaba muito rápido e é muito mais confortável deixar todos os jogos instalados do que ficar apagando e baixando tudo novamente a cada semana. Agora, uma coisa importante. Eu não estou dizendo que esse M2 substitui um modelo topo de linha ou que ele atende às especificações recomendadas pela Sony. O que eu estou mostrando é que, na prática, um M2 com velocidades bem abaixo das recomendações oficiais ainda conseguiu entregar uma experiência excelente durante todos os testes que eu fiz. Então, se você estava pensando em comprar um novo M2, talvez realmente não seja o melhor momento, porque os preços continuam muito altos. Mas se você já tem um M2 parecido com este parado no computador ou sobrando em algum outro equipamento, vale muito a pena fazer o teste antes de gastar uma fortuna em um modelo mais caro. E mesmo para quem precisa comprar um, ainda é possível encontrar modelos de 500 GB por volta dos R$500. Não é exatamente barato, mas pode ser uma alternativa interessante para quem está precisando de mais espaço agora. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a economizar um bom dinheiro. Se ajudou, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Estou tentando chegar à marca de 500 inscritos, e a ajuda de vocês faz toda a diferença. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.